Olá, seja bem-vindo à sessão 2 do nosso curso. Nessa sessão, eu vou destinar bastante tempo para comparar os modos Import com o modo Direct Query e o modo Live Connection, que é pelo Analysis Services. Vou fazer essas três simulações com a nossa base de dados original do nosso caso de estudo, que é da DeventWorks, e a gente vai poder comparar a performance de uma e de outra. Um pouco antes, então, de começar propriamente dito nessas comparações, nessas demonstrações, eu queria revisar rapidamente aqui o processo de BI. A maioria já deve saber disso de cor, né? Todo mundo que trabalha com BI tem que saber isso, mas não custa aqui a gente revisar. Então, lá na nossa tabela transacional, temos dados de vendas, dados de clientes, dados de produtos, dados do departamento financeiro e tudo mais. Podemos também aliar dados externos e passar tudo isso por um processo de ETL para a gente jogar em um DW, que é o nosso Data Warehouse. Então, na aula passada, lá na última sessão, a gente fez o download do DW da AdventWorks. Então, a gente já pegou os dados extraídos, transformados e carregados. Tá? Então, a gente não está se preocupando nesse curso aqui em fazer o processo de ETL propriamente dito. Então, porque a gente já fez o download do DW. Mas, como eu falei também, você poderia fazer o download do banco transacional e brincar um pouquinho com ele para tentar gerar um DW também. Tá legal? Do DW, então, a gente tem que fazer uma modelagem de dados, a gente carrega esses dados em algum local, e seja no Power BI ou no Analysis Services, e faz um modelo de dados em cima, cria os relacionamentos, cria as medidas, cria a coluna calculada se for preciso, transforma todas essas informações do DW em informações de negócio, para depois montar um relatório. Então, ó, muita gente pensa que BI é apenas uma ferramenta de relatório, na verdade ele é um conceito, né? Envolve tudo isso aqui que a gente está vendo na tela. E qual que é o foco então do nosso curso? Nosso curso vai focar em modelagem de dados. Tá? Então é essa camadinha aqui no meio que a gente vai se preocupar. Então o que é e qual que é a importância dessa modelagem de dados? Ela é chamada de camada semântica, ou seja, ela é a representação dos dados de uma empresa através de termos de negócio conhecidos. Então a gente não usa mais aqui nomenclaturas de banco de dados, como por exemplo FT na frente de fato, ou dim de dimensão na frente das colunas. Tiramos todas essas regras de TI e transformamos em regras de negócio. Tá? Então é para facilitar o usuário a entender os dados e poder utilizar eles de forma correta. Então é nessa camada aqui que a gente cria os relacionamentos, as medidas, a gente adiciona novas colunas, tabelas auxiliares, etc. E a modelagem de dados, ela situa-se entre a fonte de dados, né, entre o DW, e a ferramenta de relatórios, a fim de facilitar as análises feitas pelos usuários finais. E é a partir desta camada que os analistas de negócio devem começar o trabalho de criação de relatórios. Então hoje muito se fala em Self-Service BI, e muita gente ainda fornece o DW para os usuários finais acessarem, enquanto na verdade eles deveriam fornecer o modelo de dados, essa camada aqui. Porque essa camada aqui é o que o analista de negócio vai entender. Se o analista de negócio pegar um DW para gerar as suas análises, a chance dele criar medidas erradas ou não entender algumas colunas, algum nome de tabelas é grande. Então a gente já fornece tudo mastigado aqui para o analista de negócio para não ter erro na análise dele. Então é o que os americanos chamam de uma única versão da verdade. Então o modelo de dados ele fornece uma única versão da verdade. E o que isso quer dizer, né? Quer dizer que se você fornece o DW para os analistas de negócio, o analista X pode criar uma medida de uma certa forma. O analista Y pode criar de outra forma. E eles vão tentar bater os números e esses números nunca batem. A mesma informação que eles querem obter, eles calculam de forma diferente porque cada um aplica uma regra diferente ou cada um entendeu de uma forma. Então, quando a gente fornece já as medidas prontas, as nomenclaturas prontas, a chance dessas divergências de valores é muito menor. É praticamente zero. Tá? Então a importância da modelagem de dados é essa. É fornecer uma única versão da verdade para os analistas de negócio. E aqui é concentrado todo o esforço de modelagem de dados da TI. Tá? Geralmente é a TI que assume esse papel aqui de modelagem de dados. Tá ok? Então, quais são os tipos de modelagem de dados? Tradicionalmente, a modelagem multidimensional é a mais conhecida, né? Tem há bastante tempo já, porém vem sendo desutilizada ao longo do tempo.
Era nela que a gente construía aquela modelagem OLAP com cubos, dimensões e medidas, e ela surgiu com a SQL Server 2000. Hoje, a modelagem tabular é muito mais utilizada. É muito mais fácil de ser construída, um modelo tabular, do que um modelo multidimensional. E ela é ainda mais rápida, ainda mais performática do que a modelagem multidimensional. A modelagem multidimensional funciona muito bem para dados agregados, por exemplo, a nível de ano, nível de mês, mas quando a gente quiser ir num nível mais fino, num grão mais fino, a modelagem tabular ela é mais indicada, ela é mais performática. Justamente pelo fato, né, dos dados estarem cacheados em memória, tá ok? Aqui no modelo tabular a gente é uma construção de modelagem relacional, continua tendo modelo com tabelas e colunas, e surgiu com o SQL Server 2012. Ele utiliza a linguagem DAX, enquanto lá no modelo multidimensional é a linguagem MDX. É uma linguagem bem mais difícil de ser utilizada, bem mais difícil de entender. Tá? Utiliza então, o modelo tabular aqui utiliza então uma tecnologia chamada VertPack Engine, que faz a compressão colunar e reduz drasticamente o tamanho de fontes de dados. Então a gente vai ver lá na penúltima sessão, na sessão 6, ou 7, desculpa, que a VertPack Engine pega todo o nosso modelo de dados original, divide toda a nossa tabela em colunas e faz uma compressão coluna a coluna. Isso reduz aí de cerca de 10 a 100 vezes o tamanho do banco de dados. Depende de alguns fatores. E os dados, eles são gravados em memória, tá? Eles ficam na memória da máquina. Então fica tudo cacheado em memória. Quando você faz uma query lá no Power BI, você joga uma medida, arrasta uma medida para o Power BI, os dados já estão cacheados em memória. Então é muito mais rápido do que você fazer uma query no SQL Server diretamente. A gente vai ver isso também. E por último tem a modelagem Power Pivot, que é bem semelhante à tabular, na verdade eu diria até que é igual, porém com mais restrições. Tá? Ela é geralmente utilizada para modelos menores e no Excel, né? Quando a gente utiliza o Excel para modelar nossos dados. É bastante utilizada também por gestores, por CEOs, que conhecem já o Excel há bastante tempo e querem fazer algum modelo de dados simples. Então é uma modelagem bem legal também. Onde é que a gente vai concentrar nossos esforços então? Nesses dois tipos aqui, mais especificamente na tabular, porém a Power Pivot é bem semelhante. Tá? E lembrando, né, que o Power BI utiliza essa mesma tecnologia por trás. Os dados no Power BI também são cacheados em memória, funciona exatamente igual, tá ok? Se a gente for analisar quais são as ferramentas da Microsoft que a gente tem num processo de BI, o que a Microsoft fornece de ferramentas para o BI? Para ETL é utilizado o Integration Services, DW você coloca num SQL Server, o BI Analysis Services é utilizado e o relatório Reporting Services. Então esse aqui é o pacote tradicional, o pacote Enterprise, vamos dizer, da Microsoft. Tá? A gente sabe aí que já tem o Power BI para relatório, tem a Azure Data Factory para fazer ETL, mas isso aqui que está na tela é o pacote Enterprise tradicional da Microsoft. E onde que entra o Power BI nesse processo? O que o Power BI, então, pode substituir dessas ferramentas Enterprise da Microsoft? A resposta é, depende. Depende de como que você quer utilizar o Power BI no seu processo de BI. Antes de falar exatamente o que ele pode substituir, o que ele pode fazer ou não, vamos dar uma breve pincelada aqui sobre o que é o Power BI. O Power BI surgiu de 3 suplementos do Excel. O Power Query, que permite a obtenção e manipulação de informações a partir de diferentes fontes de dados. É a nossa camada de ETL num processo de Self-Service BI. Do Power Pivot, que permite a criação de modelos de dados. Como a gente viu lá anteriormente, a gente tem a modelagem tabular e a modelagem Power Pivot. Aqui que é o modelo Power Pivot que a gente comentou. Tá? Ele seria a nossa camada de DW e também de modelagem de dados. E também o Power View, que permite a criação de relatórios e dashboards que garantem uma experiência interativa ao usuário. Tudo isso aqui dentro do Excel, aliás. Tá? Então esses 3 suplementos aqui foram criados para o Excel. E deles, da união dos 3, surgiu então o Power BI. Foi isso que a Microsoft fez. Uniu os 3 suplementos que tinham ainda tem, né, bastante aceitação pelo público. Todo mundo gosta muito desses suplementos. Então a Microsoft resolveu unir os 3, criar um desktop, criar um aplicativo, que é o Power BI. Então vamos lá. Onde é que o Power BI entra aqui? Temos 3 cenários para poder utilizar o Power BI. Tá? O cenário 1 é importando as fontes de dados ou DW no Power BI. O cenário 2, fazendo conexão direta com o DW. E o cenário 3,
fazendo conexão direta com Analysis Services. Quais são os fatores que influenciam nessa decisão? Quando que um é melhor, quando que o 2 é melhor, quando que o 3 é melhor? Esse slide aqui é de uma apresentação que eu disponibilizei o link. Lá na aula 2 tem o link dessa apresentação, tá? E eu usei alguns slides aqui dessas apresentações, tá? Todos os links estão lá. Então o que a gente tem que considerar para poder escolher como utilizar o Power BI? A gente tem que considerar o tamanho do modelo e a complexidade dele, a frequência de atualização dos dados que eu quero, qual a quantidade de usuários concorrentes, né, usuários que estarão utilizando o modelo ao mesmo tempo, quantas queries simultâneas eu vou ter, quanto tempo que eu quero esperar para receber a resposta daquela query na minha tela. Então é a latência. Então temos modelos simples, moderados e complexos. E a escolha para utilizar o Power BI como modo import, como modo direct query ou live connection depende desses 3 fatores. E nas próximas aulas a gente vai ver um por um, tá? A gente vai fazer os 3 casos na prática. Eu vou explicar primeiro a teoria, como é que funciona o import, como é que funciona o modo 2 e o modo 3. E depois a gente vai fazer na prática lá pelo Power BI. Beleza? Até a próxima aula então.